Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, sejam bem-vindos, né, a mais um episódio do Trocando Ideia Podcast. Hoje a gente está aqui com o professor Helk, um grande profissional, um amigo, que está aqui para trocar uma ideia, para bater um papo sobre crença limitante, sobre desenvolvimento pessoal, a atuação dele como professor de PNL, coach. Então, Helk, seja bem-vindo aqui a esse bate-papo com a gente. Você está em casa, sinta-se à vontade. É um prazer ter você aqui nesses episódios inaugurais para poder falar de um tema que foi tão pedido pelo público aqui, que é para falar sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, sobre crenças, né? Como evoluir um pouco na vida. Então, fica à vontade, se apresenta, fala para o pessoal aí sobre um pouquinho sobre a sua história. Pessoal, boa tarde, tá? Boa tarde para todo mundo aí que está assistindo a gente. Cássio, é a profissão aí mais de 20 anos de carreira com desenvolvimento humano, né? Trabalhando programação neurolinguística e uma outra infinidade de ferramentas que a gente aprende no decorrer da vida. Então eu fiz muito treinamento, trabalhei muito consultoria, fiz acompanhamento, me formei depois em coach também, atendi casais com coach de casais, atendi empresários com consultoria empresarial e consultoria pessoal, tá? Então a gente, quando fala de saúde mental, a gente fala de pessoas que às vezes têm ali alguma trava mental, alguma coisa que amarra, porque uma crença é uma convicção, né? Um sentimento de verdade. E nós, na vida, a gente caminha pelos nossos sentimentos, muito mais do que pelos nossos pensamentos. Então, quando qualquer ser humano ele tem um sentimento de que aquilo é verdadeiro, o corpo dele começa a realizar isso que ele acredita que é verdadeiro. Por isso que é importante trabalhar a crença, né? Quando a pessoa ela tem um sentimento, uma convicção que algo ruim é verdadeiro, ela se comporta como? Se protegendo, se encolhendo, escondendo. Mas quando ela tem a convicção de que algo bom é verdadeiro, tipo de que ela é capaz, de que ela pode mais, de que ela pode realizar os sonhos dela, ela também tem esse sentimento que joga ela para frente, né? Que faz ela ir em busca do que ela deseja. E aí a neurolinguística é fantástica em relação a isso. Eu particularmente já tive a oportunidade de formar mais de 50 mil pessoas, não só na PNL, mas em outras áreas. Um pouquinho mais aí de 20 anos de trabalho, né? Então todo final de semana com os parceiros aí dando treinamento. Então obrigado pelo convite de estar aqui, tá? É um grande prazer, sua ideia aí, trocando ideias, é fantástica, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tem muita gente bacana na cidade, na sociedade para entrevistar e eu tenho muito orgulho de estar aqui, né? Você é um dos primeiros aqui, eu sou um admirador do seu trabalho, você sabe disso, e são dos primeiros, tá, admiração pelo trabalho dele aqui, também. Né? Para bater esse papo com você, tá bom? Cara, como eu disse, fico muito feliz de você ter aceito esse convite de estar aqui. E você falou de uma coisa muito importante sobre as crenças, né? Sobre a pessoa, que isso influencia não só na mente, mas acaba levando para o corpo. Na sua visão, com essa vasta experiência que você tem da atuação, como que você vê e o que você percebeu de reflexo nas pessoas com a pandemia? Nós não tínhamos um efeito pandêmico, né, algo assim, há anos, né? Não me lembro qual foi a última, mas é de mais de 100 anos atrás. Como que você está vendo essa questão da pandemia? O que a pandemia prejudicou as pessoas, essa questão das crenças, da saúde mental? A pandemia ela potencializou muita coisa no ser humano, tá, o Cássio? Já tem pesquisas agora do pós-pandemia. Eu mesmo achava assim, quando o governo tivesse liberado a população de máscaras, o pessoal ia para a rua, né, iam começar a trabalhar sem máscaras, iam meio que esquecer da pandemia. Não esquecer o efeito dela, o impacto dela, mas vida que segue, bola para frente. E aí o que aconteceu? Foi já identificado, tá? Psicólogos fizeram um levantamento em escolas e com esse pouco tempo de tempo que nós temos pós-pandêmico, os jovens têm demonstração de ataques de pânico, ansiedade, medo. Alguns escolheram se manter usando a máscara e a gente achava assim, principalmente a juventude, liberou, a turma ia já esquecer dessa história de máscara. E é um efeito muito forte porque é uma mudança. Nós, querendo ou não, nós estamos há 2 anos, cada um na sua bolha, né? Uns correndo mais riscos que outros. E isso tem um impacto muito grande na saúde mental das pessoas, nas crenças, porque aquela pessoa que entrou na pandemia
com muito medo, ela criou um terreno para instalar crenças de medo, tá? Crenças limitantes. E aquelas pessoas que entraram na pandemia pensando em se proteger, mas pensando, acreditando que existia o risco, mas que elas eram capazes de viver independente do risco, elas desenvolveram ainda assim crenças poderosas, possibilitadoras. É lógico que a crença de que eu não vou pegar essa doença, isso levou muitas pessoas a óbito, né? Mas quando eu tenho a crença de que eu não vou pegar, não quer dizer que eu vou ser desleixado com isso, que eu não vou me proteger, que eu não vou usar álcool em gel, que eu não vou usar máscaras. Lógico que eu vou me proteger, mas eu não vou deixar de viver por isso. Eu não vou deixar de atacar as pessoas que estão vivendo. Aliás, eu não vou ficar atacando as pessoas que estão vivendo e correndo risco porque eu acho que eu tenho que ficar na bolha. Então, assim, eu respeito muito aquelas pessoas que escolheram ficar numa bolha e que estão ainda, tá? Mas se a gente for pensar em futuro, que é a área que eu atuo, né, consultoria, desenvolvimento humano, olhar para frente é sair da bolha, é começar a caminhar, retomar sonhos, retomar metas. E aí, em cima da sua pergunta, qual o impacto nas crenças? Uma crença instalada na pessoa, ela começa a vibrar de uma forma a provar para aquela pessoa de que ela é verdadeira. Então, se eu tenho uma crença de que eu vou fracassar na vida, essa crença ela desenvolve a minha percepção, meus olhos, meus ouvidos, meus sentimentos, para enxergar à minha volta todo mundo que fracassou, para ela validar, para ela continuar existindo. Tipo, tá vendo, Helk? A coisa está perigosa, as pessoas estão fracassando, né? E aí, o oposto disso também é verdadeiro, né? Porque a gente acaba trabalhando crenças poderosas. O que essa crença faz trazer o foco para aquilo? Então, quando eu acredito que eu vou comprar um carro, a minha mente começa a mostrar para mim um monte de carro que eu teria interesse. Porque tem crença em mim e essa crença me ajuda a realizar isso que eu quero. O papel das nossas crenças é fazer as coisas se tornarem realidade para nós. Por quê? Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu movimento, tá? Ou seja, pensar por si só não é o suficiente, porque quando as pessoas ouvem a gente falar sobre isso, sobre afirmações, sobre pensamento positivo, às vezes alguns brincam comigo, tipo assim, Helk, se é só pensar positivo, beleza, então eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma fazenda, eu quero viajar o mundo. Mas é aí que ela se engana, porque o pensamento precisa ser tão forte que gera uma emoção alinhada com aquilo ali. É essa emoção que vai me fazer realizar. É o sentimento de convicção de que aquilo que eu vai levar a ação, isso, né? É esse sentimento que vai me fazer realizar. Né? Rubem Alves tem uma frase assim: o que te guia na vida não é o que você pensa, é o que você sente. O que quer dizer isso? Eu penso para gerar sentimento. Gerei sentimento bom, eu vou me comportar baseado naquilo ali. Prova disso é quem me procura para falar em público, área de oratória. Não adianta você virar para a pessoa e falar assim, cara, pensa que você vai entrar na plateia ali, no palco e vai dar um show. Só pensa. Pensa que você vai entrar lá e vai botar para quebrar. Se ela pensar isso, mas o sentimento dela é de que ela vai passar vergonha, que as pessoas vão rir dela, que ela vai se expor, ela vai dar branco, cara. Não adianta ela pensar, né, no cenário perfeito se emocionalmente ela não está preparada para aquilo ali. E a PNL é muito forte nisso. A PNL trabalha o estado emocional da pessoa, é uma ferramenta de inteligência emocional. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu falo do quê? Do que eu conheço, do que eu domino. Uma das ferramentas que eu domino, que eu sou treinador, é a neurolinguística, que eu uso para mim e para as pessoas à minha volta. Então, quando vem uma pessoa que me procura, fala, Helk, eu preciso corrigir isso aqui. Eu não estou com sentimento legal. Ultimamente eu tenho pensado em fracasso. Ultimamente eu tenho pensado na minha incapacidade. Ultimamente eu não estou feliz com as coisas que eu conquisto. Isso é tudo sentimento, isso não é pensamento. A gente trabalha pelo pensamento. É como se fosse um anzol, mas para fisgar o coração da pessoa, o sentimento né, dela. Cara, eu fico assim pensando, como você disse, existe muitas pessoas que falam, né, que a gente tem que sair às vezes do campo somente do pensamento, né, para ação.
Mas pelo que eu percebi, como você explicou, não é só de idealizar na mente o pensamento, mas de transformar isso em um sentimento que é o que vai alimentar e fazer a coisa fluir e acontecer de fato, Isso. né? Muita gente tem assim, perguntado, eu vi, quando começou a pandemia, por exemplo, fechou o comércio, fechou muita coisa, muita gente desesperado, fica em casa, mas tem que trabalhar, tem toda aquela situação. E hoje a gente está no risco muito baixo em alguns lugares, como aqui em São Gabriel e em outros lugares do Brasil. E como que você vê hoje as pessoas que tem que sair dessa bolha agora? Muita gente estava, por exemplo, em home office, agora já tem que voltar para a empresa, já tem que voltar para o negócio para trabalhar. Também tem um impacto que é muito grande na socialização. Temos crianças que nasceram na pandemia, né? Isso. E que não tiveram socialização de escola, de inserção em grupos familiares e tudo mais. Como que você vê essa retomada da ressocialização e da volta de quem principalmente teve que ficar na bolha e agora não tem escolha, que vai ter que sair da bolha? Você me lembrou, Cássio, eu fui em alguns shows agora no início do ano, estava começando a liberar eventos, e eu tive a oportunidade de alguns shows sertanejos. E aí, um desses cantores, muito famoso, já está estourado, tá? Um jovem, está estourado no Brasil inteiro. Eu achei a performance dele não tão boa. As músicas são boas, mas a performance de palco não. E é curioso que eu não levei em consideração a coisa que muitas vezes a gente não leva. Numa entrevista eu vi ele falando assim, né, que o pessoal perguntou isso numa entrevista para ele, inclusive aqui num jornal aqui do Espírito Santo, perguntaram isso para ele em Vitória, ele falou assim, olha, vocês têm que lembrar que o meu sucesso tem 7 meses. Eu nasci na pandemia artisticamente. Ou seja, eu cantava para uma câmera. Agora eu vou num show, tem 5.000 pessoas na minha frente. Mas eu já estou melhor, porque eu já fiz uns 20 shows. E aí eu pensei, caramba, a gente vê um artista, a gente parte do princípio que ele deveria ser bom naquilo desde a hora que ele apareceu na nossa frente, né? E o ser humano, ele evolui por repetição. Então, o que é a hora da retomada? Se as pessoas estão com medo, se as pessoas elas estão um pouco receosas, lembra do seguinte, isso é um princípio da neurolinguística. A sua mente aprende por velocidade e repetição. O que quer dizer isso? Quanto mais rápido você agir, mais a sua mente vai estar aprendendo. Quanto mais vezes você repetir a mesma coisa, melhor você vai aumentar a performance. Por isso que o artista ensaia milhares de vezes, por isso que um jogador treina milhares de vezes, um atleta olímpico ele faz milhares de vezes a mesma coisa. Por quê? Quanto mais vezes ele repete, mais ele domina a arte dele, ou a técnica dele, o esporte dele. Tá? Vezes e velocidade. Então veja bem, a bolha, né? Nós estamos indo agora para o relacionamento social. Aquelas pessoas que estão esperando mais um pouco, eu vou esperar mais um pouco, eu sei da boa intenção delas de se proteger, mas quando a gente fala de mercado, de oportunidade, de sucesso, de empreendedorismo, de emprego, essas pessoas que vão se proteger um pouco mais, elas vão ficar um pouco mais afastadas da sociedade. Automaticamente elas vão perder grandes oportunidades que estão pintando aí. E o se ressocializar, que tem na sua pergunta também, Cássio, cara, viver é se relacionar, né, cara? Network é relacionamento, é isso o tempo inteiro. Tem um ditado muito bom que é o seguinte, quem não é visto, não é lembrado. Então, se eu quero ser lembrado pelas pessoas, eu preciso ser visto, tá, pessoal? Se você quer uma oportunidade de emprego, você precisa ser visto. Se você quer empreender, você precisa ser visto pelas pessoas, porque é elas que vão te dar essa oportunidade de caminhar junto com elas. Quem não é visto não é lembrado, né? Quem não é visto é esquecido. Mas aquele que é visto, que é presente, toda vez que a pessoa tem uma sacada, uma ideia, ela lembra, poxa, eu estou pensando num negócio, caramba, eu vi o Helk ontem, eu vou chamar ele para ver se ele topa essa jornada comigo. Então as oportunidades, elas aparecem para quem se relaciona. E aí tem uma coisa legal, Cássio, porque existe o nosso conhecimento intelectual e a nossa capacidade de relacionamento, de liderança. Às vezes a gente se apoia muito na nossa capacidade de inteligência intelectual e não é ela que abre portas. Essa inteligência ela nos mantém nas oportunidades que a gente encontra, mas o que abre porta para a gente é relacionamento. É uma inteligência da comunicação, do relacionamento. Aí eu puxo novamente a sardinha para a minha brasa, né, que é a neurolinguística. Estudar neurolinguística é estudar a ciência que estuda o comportamento humano, ou seja, como que as pessoas se relacionam e se comunicam.
Você falou desse ponto do network, como as pessoas se comportam, como elas se relacionam. Tem até um livro que está ali, que é o Neuromarketing, que é uma obra muito famosa, né, de estudar o hábito, né, de comportamento do consumidor, a forma de agir. E quando você falou de mercado, de oportunidades, hoje existe uma demanda muito grande de emprego, de pessoas procurando profissionais, e existe uma defasagem de qualificação, né? Às vezes, o que eu percebi, eu gostaria de ter a sua opinião, é que temos muitas pessoas que têm muito a oferecer, mas por alguma crença ou por alguma razão não conseguem entregar todo aquele potencial que elas poderiam, seja pela questão da inteligência emocional, seja pela questão do network. Isso aí pode ser um problema por conta das crenças limitantes? E o que você mais identificou nesses anos de experiência? Cara, você quer saber o tipo de crença que você tem? É só olhar o resultado que tem à sua volta. Tá? Isso serve para todo mundo, tá, pessoal? Se você quer, tipo assim, que eu não sei no que eu acredito. É só você olhar os resultados à sua volta, na área de saúde, de relacionamento, de comunicação, de família, de dinheiro, de trabalho, tá? Intelectual, espiritual. Por quê? O que existe à minha volta, ô Cássio, são frutos das crenças que eu tenho. Tá? Entendi. Se eu tenho uma crença a gente fala crença forte, né, poderosa, de que eu posso realizar as coisas, que eu sou capaz, que eu mereço algo melhor, esse tipo de crença vai me levando sempre para frente, para frente, para frente, para frente. Agora, se eu tenho uma crença assim, poxa, de onde eu venho, não tem nem como eu ter sucesso. Poxa, eu saí de uma escolinha lá na roça, tá? Eu saí de uma escola, Cássio, eu morava na roça até os 12 anos, então na minha sala eu ficava sentado olhando para uma parede com mais 3 fileiras e na mesma sala tinha outras 3 fileiras olhando para aquela parede. Aí tinha uma professora que ela às vezes estava dando aula para mim, que era da 2ª série, e às vezes estava no outro quadro dando aula para o restante da turma, que era da 3ª série. As escolas rurais, né, elas eram assim. Então era muito comum ali, muito comum as pessoas saírem assim, poxa, eu saí de uma grota, poxa, família, falta de dinheiro, cara, eu vou ser apanhador de café, eu vou capinar, eu vou ser pobre. Não que essas pessoas sejam pobres, todo trabalho ele é digno, tá, Cássio? Não tem nada de errado a pessoa que capina, ela gostar de capinar, se ela é feliz assim. Não tem nada de errado ela apanhar café. Muitas pessoas na nossa região apanham café porque é a capital nacional do café Conilon, né? Inclusive hoje é o Dia Mundial do Café. Mas o que acontece? O problema é quando ela capina e fala mal da vida dela. O problema é quando ela apanha café e fala mal da vida dela, que Deus só deu aquilo para ela. É aí que está a crença. Tá? Porque a crença é para aquilo. Pensa o seguinte comigo, pessoal, pensa o seguinte. Uma vez um puxador de carroça, né? A gente vê pela rua, não vê essas pessoas que puxam carroça com papelão e tal? Um puxador de carroça, ele tinha um filho. E ele não tinha com quem deixar o filho. Esse filho andava em cima da carroça. E ele brincava que o pai dele que estava na frente era o burro. E ele ficava em cima da carroça brincando que estava andando de charrete. E aí ele ficava repetindo aquilo por onde ele passava, né? Anda burrinho. E o pessoal perguntava a ele, menino, o que você vai ser quando crescer? Eu quero ser igual ao papai. Eu quero ser um puxador de carroça. Então, porque a criança, ela cresce se espelhando no pai. E essa criança, ela cresceu repetindo isso para ela. Que ela queria ser um puxador de carroça. Ao mesmo tempo, ela verbalizava para o pai, porque na cabeça dela o pai era um burro ou um cavalo que estava puxando a carroça. Então, qual é a realidade que está dentro da cabeça dessa criança? Eu vou ser um burro na vida, eu vou puxar a carroça. O que essa criança se tornou depois de 15 anos? Né? Essa pessoa, o pai dela, a gente via ela puxando a carroça, e esse jovem, que poderia ter se tornado qualquer coisa na vida, ele andava atrás do pai, puxando outra carroça. Então essa é a realidade da crença. Torna a repetir, a crença ela é importante para a pessoa. Se a pessoa é feliz com o que ela tem, não tem por que mudar a crença dela. Agora, na nossa construção como ser humano, Cássio, é colocado muita coisa ruim na nossa cabeça. Com a maior boa intenção. Minha mãe colocou um monte de coisa na minha cabeça. Na maior boa intenção, às vezes a mãe vira e fala, meu filho, isso não é para você.
não é querendo te prejudicar, mas é querendo te proteger. Às vezes você dá uma ideia, seu pai fala assim, cara, sai fora, você vai jogar dinheiro fora aí. Não é que ele não acredita na sua capacidade, mas ele quer te proteger. Só que a gente, quando está lá, quando criança, a gente acredita nisso. As crenças, quando são plantadas em nós, ô Cássio, depois o resto da vida, ela vai nos dar frutos. A não ser que a gente trate elas. A não ser que a gente, ou através de terapia, ou através de consultoria, ou através de experiências opostas àquilo que a gente acredita, a gente vai arrebentando essas crenças, quebrando elas, e aí a gente se torna pessoas melhores, né? Então é importante, né, diante de tudo que você explicou muito bem aí, se desvencilhar, né, de se desligar, romper essas barreiras dessas crenças impostas, dessas coisas que estão na nossa formação desde a infância até mesmo na vida adulta, para aprender a lidar com isso e criar uma nova visão, uma nova perspectiva e ter uma crença que, em vez de ser uma crença limitante, seja algo que te leve adiante, que te leve para frente, né? Quando você fala, citou a história do interior, de onde você saiu da escola, às vezes eu vejo algumas pessoas assim, eu só tenho isso aqui, como você falou, reclama, né, de onde você está. De fato, se você estiver feliz fazendo aquilo que você faz, tá ótimo. E é legal assim, Cássio, como que as pessoas justificam os fracassos delas? Quando você se destaca em uma área, elas vão generalizar o seu resultado. Tipo assim, esse cara herdou, né? Uhum. Tipo, eu não sei, as pessoas quando olham no dia a dia para o meu trabalho, eu não sei o que elas enxergam, mas podem pensar assim, herdou, né? Ou teve sorte. Eu brinco que sorte é a oportunidade se abrindo para quem está preparado, né? Ela bate na porta, está preparado, você monta naquela... É igual um cavalo passando, você monta nele e vai embora, domina ele. Então eu falo assim que às vezes as pessoas olham para você e falam assim, o Cássio é abençoado, né? Olha quanta coisa que tem na vida dele, é um cara de sorte, abençoado. Eu brinco assim que por um ser humano abençoado, significa que na vida ele foi bem suado. Ele, trabalhou muito. Transpirou bastante para chegar lá, né? Isso que você está falando, eu consigo ver hoje, entende, um pouco mais de perto que, por exemplo, às vezes as pessoas se perguntam, eu consegui dar um certo salto na minha vida, principalmente após você ter um relacionamento igual, me relacionei, namorei, casei, então assim, a minha vida pessoal teve uma evolução e profissional também. Só que é o seguinte, às vezes é o que eu falo para minha esposa e falo para algumas pessoas. Não tem segredo, não tem nada que cai do céu, né? É 12 horas de trabalho por dia, às vezes já cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Você me falou que na noite passada era 2 horas da manhã. Tomei um café com o Rodrigo aqui gravando ontem e fui dormir 2 horas da manhã. As pessoas não enriquecem no horário de trabalho delas, das 7 às 6 da tarde. É geralmente depois do horário que está o segredo e nos finais de semana, tá? E justamente porque a cafeína bateu, inclusive, Rodrigo, o café é bom e a cafeína pegou, mas você falou que ia pegar. Então eu fiquei editando vídeo, fiquei vendo uma coisa e outra. Hoje eu tento tornar o meu tempo um pouco mais produtivo, seja que eu esteja em casa, na fila do banco, seja numa viagem. Eu procuro fazer coisas que vão me dar insights, que vão me despertar algumas coisas. E o que eu sempre falo, eu gosto hoje muito do que eu faço. Então eu consigo ter prazer nisso que eu faço. Eu acho que eu falo que eu sou bem realizado hoje nesse aspecto, porque se eu vou visitar um cliente, eu vou de moto, que eu gosto de andar de moto, eu gosto de conversar, então eu tenho esse projeto aqui que é muito legal, que está me proporcionando ter experiências legais e compartilhar isso com as pessoas. E então eu aproveito tudo aquilo ali que eu tenho, apesar que eu também tenho algumas crenças limitantes. Eu acho que nem tudo nessa vida é só perfeição. Todos nós temos. Aquilo que eu não consigo ainda, ou é por desconhecimento meu, ou é porque eu não acredito que eu vou ser dono daquilo ainda, tá? Se eu não acredito, isso é inconsciente, tá, ô Cássio? Não é algo que você, aqui estão minhas crenças limitantes, aqui minhas crenças boas, poderosas. Isso é inconsciente. Alguma crença me sabota, tá? Eu não sei qual é.
Eu preciso vasculhar, mergulhar, né? Uma questão introspectiva. É aquela coisa assim, o ser humano ele conseguiu ir à Lua, mas ele às vezes não é capaz de andar centímetros para dentro dele e vasculhar as limitações dele. Né? A gente fica só aqui fora procurando as coisas e na verdade a resposta está dentro. Né? E aí, falando nesse ponto que eu achei que foi sensacional de você... A comparação foi ótima. O cara conseguiu ir à Lua, mas às vezes não consegue olhar para dentro de si mesmo, enxergar alguns erros. Tem aquela máxima, né, que quem está de fora às vezes consegue ver melhor do que a gente que está de dentro da situação. Como que a formação em PNL, como que isso, que é uma coisa que você desenvolve tão bem já há anos, como que isso contribui diretamente para o cara? Nessa formação, por exemplo, vocês vão dar ferramentas, vão ajudar as pessoas a identificar essas situações para que elas consigam lidar com isso? Como que funciona isso na prática, um pouco assim, resumidamente? No curso de PNL, você vai passar por uma transformação de vida. É por isso que eu falo sempre que fazer PNL é mudar o rumo da sua vida. Então, ou seja, você vai receber técnicas que você vai poder usar com outras pessoas, na área profissional ou na área pessoal, e você vai viver essas técnicas no treinamento. Então você vai transformando a sua vida. Uma das primeiras aulas de PNL, a gente faz um diagnóstico das suas áreas de vida. Área financeira, relacionamento pessoal, relacionamento íntimo, intelectual. A gente faz um diagnóstico. Certo. E em cima desse diagnóstico, você vai trabalhar o seu curso. E aí, esse de São Gabriel, por exemplo, são 6 encontros. A gente chama de módulos. Tem módulos que vai trabalhar comunicação e relacionamento. Tem módulo que vai trabalhar metas e gestão de conflitos. Tem módulo que vai trabalhar inteligência emocional, o módulo inteiro, trabalhando a inteligência emocional da pessoa. Aí tem módulo que vai trabalhar crenças da pessoa. Tem módulos que vai trabalhar estratégias. Ou seja, cada módulo é cuidadosamente criado para transformar uma área da sua vida. E aí as pessoas que fazem PNL, elas nunca saem do mesmo jeito que entraram. Esse é um feedback unânime. Sou uma pessoa melhor depois que eu fiz programação neurolinguística. E Richard Bandler, Ocasio, que é um dos criadores da neurolinguística, junto com John Grinder, ele tem uma frase assim que mata essa charada aí, que ele fala assim: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Ou seja, por que você insiste em ser essa pessoa, né, se você pode evoluir, né? E hoje, evoluir para ter progresso, né? Evoluir de certo modo. Todo mundo hoje quer ser bem sucedido, quer ter uma vida confortável, ter um relacionamento duradouro, ser lembrado, ser visto de uma forma positiva. Porém, as pessoas não conseguem manter a produtividade em alta. Você vai oscilar. É normal oscilar na vida, ter essa coisa, mesmo com as ferramentas da neurolinguística. Eu vou manter sempre uma ascendência ou é normal ter a oscilação na vida? É normal, porque o terreno chamado vida, ele não é fixo. Ele muda, né? Ele é móvel. Ou seja, quando eu estou falando de metas com as pessoas, de objetivos, de sonhos, eu falo com elas. Um sonho que você escreve no papel, uma meta, um plano a seguir é fixo, é um trilho. Mas a vida não é um trilho, a vida é uma trilha. Ou seja, ela muda de acordo com os obstáculos. Se você andar numa trilha, eu adoro fazer trilha, eu e a Lara, minha filha, agora tem tempo que a gente não faz, né, Lara? Mas a gente de vez em já aproveita para cobrar ela, né? A gente gosta de subir uma montanha, Mestre Álvaro, Pico da Bandeira, Mochoara. A gente gosta, às vezes, de fazer um passeio assim. E se você observar uma trilha, como que é ela? Ela às vezes está reta, mas a maioria das vezes não, porque se tem uma pedra, você vai criar um caminho desviando. Se tem um morro um barranco muito em pé, você vai amarrar uma corda para subir. Ou seja, quando eu planejo, eu estou criando um trilho. Mas quando eu executo, eu descubro que aquilo vira uma trilha. E aí o segredo está em também ser flexível. Não é porque eu desenhei que hoje eu ia fazer o plano A, que quando eu comecei a passar pelo dia, eu percebi que o plano A não adiantava colocar em prática, eu vou para o plano B, para o plano C, mas eu não vou abrir mão do meu objetivo. Ou seja,
A ideia é essa, a PNL vai trabalhar isso nas pessoas, né? Essa mentalidade de sucesso, assim, de criar soluções. Então, pelo que eu percebi, e eu gostei dessa explicação de que, de fato, você tem que se adequar à realidade para poder chegar ao objetivo. Não é só traçar um caminho, um trilho que seria aquele reto único e seguir. Se cair, por exemplo, uma pedra no trilho e não conseguir passar, você vai fazer o quê? Você vai ter que criar um desvio, uma rota alternativa para você chegar ao objetivo. Mas nunca perdendo o objetivo, né? Em vista. E, cara, o que eu mais me encanto nessa questão do que você fala, dessa análise de personalidade, da neurolinguística, da parte de comunicação. É uma coisa que é da minha vivência profissional, a parte de comunicação, e hoje eu vejo como que a comunicação é muito importante, e quanto mais tempo passa, mais dúvidas e mais necessidade de informação, de conhecimento, de aprender, eu vejo que eu tenho necessidade para qualquer um. Então a gente vê, por exemplo, políticos que não sabem se comunicar, nós temos empresas, pessoas públicas que às vezes não conseguem se comunicar direito. Às vezes nem dentro de casa a gente consegue ter uma comunicação muito efetiva com os pais, às vezes com filhos, com a esposa, com o namorada, que seja. Então, como que você enxerga essa necessidade de ter uma comunicação mais eficiente? É algo que tem que ser estudado, tem que ser treinado, tem que ser planejado, que não é da natureza humana de cada um. Como que você vê essa questão da comunicação, que hoje a comunicação, de certo modo, ela não é tão eficiente, não tão boa, e acaba gerando ruído, gera discussões, geram coisas... As polêmicas, né, os cancelamentos, às vezes acontecem por causa de uma manifestação de uma comunicação que se deu de modo errado. Comunicação vem de comum. Ou seja, quando eu tenho uma ideia, eu vou me comunicar com você para deixar essa ideia comum a nós dois. Mas aí, a questão da qualidade na comunicação, Cássio, o que a gente tem que avaliar? Pensa o seguinte, comunicação é sintonia. Sem sintonia não tem comunicação. Um casal, quando ele está brigando, um está gritando e o outro está de cabeça baixa chorando. Não tem o que ali? Sintonia. E eu conversei muito com casais sobre isso quando eu fazia atendimento de casais. Não tem sintonia. Eu até brincava com eles assim: por que você grita com ela? Ou ela, por que você grita com ele? Porque emocionalmente vocês estão distantes. A gente grita com quem está longe. Se você está de um lado da rua, você me vê do outro lado da rua, Helco, chega aqui. A gente grita com quem está longe. Quem está perto, a gente conversa. Tá? O casal, quando ele grita, é porque ele está distante, alguma coisa está acontecendo, ele está se distanciando. E aí é preciso fazer virar uma frequência, tá? Se eu estiver passando pela sua cidade, e na sua cidade tem uma rádio, exemplo aqui, a 92.3, é uma rádio, né? Eu estou passando pela sua cidade, e aí você fala assim, Helco, quando você passar por aqui, sintoniza na 92.3. Se no meu carro tiver sintonizado na 92.2, o que eu vou ouvir nos alto-falantes do meu carro? O ruído, alguma coisa. Não vai chiado. Ser a frequência exata. Aí, o que eu faço? Eu vou lá no painel, no som, e eu boto na 92.3. O que acontece? Você escuta... Ouço música, ouço locutores, sou informado. Ou seja, às vezes, um ponto é o suficiente para tirar a pessoa da frequência. O que eu quero dizer com isso, Cássio? Se eu quero entrar em sintonia com você, se eu quero te convencer, se eu quero me relacionar bem com você, eu preciso te conhecer, ver o seu comportamento, ver os seus gostos, mas não é falar assim, cara, muda para lidar comigo, porque eu sou 92.2, você é 92.3, você que se vira e vem para o meu lado. Não é assim. Eu que preciso ter o interesse de me sintonizar a você. Quando eu visito alguém, eu que me adapto àquela pessoa, não ela a mim. E o grande defeito na comunicação são pessoas que acham que as pessoas que precisam se adaptar a elas. Uma amiga minha há pouco tempo, ela falou assim, que eu fui na cidade tal, você trabalha lá, né? Sim. Eu não gostei do povo de lá, um povo fechado. Aí eu pensei, mas a cidade tem 140 mil habitantes. Falei, você cumprimentou alguém lá? Não, ninguém me cumprimentou. Falei, bonita, né? É eles que têm que te cumprimentar, né? Ou seja, você que está indo no território deles e ainda tem que esperar que alguém te acolha. Isso que você falou, você me lembrou de algumas situações de que às vezes as pessoas querem chegar
e que tenham euforia para me receber, que venham, que tipo assim, querem serem recebidas como reis, como autoridades, querem assim, não, eu quero que todo mundo chegue e esteja aqui, ó, as pompas, mas muitas vezes nós não estamos preparados, na minha visão, para chegar lá e ser, como se diz, comum, ser apenas mais um e mostrar ali que às vezes o cara tá na correria, tá no dia a dia, todo mundo tem dias ruins e tem dias bons. Claro. Então, assim... Imagina eu que sou de origem alemã, tem um monte de dia que a gente tá mais estressado do que não, e agora eu vou falar... normal, né? Vou falar uma curiosidade, nunca vi ele estressado. E nunca, isso você consegue controlar bem. É por dentro. Então, como que eu vou chegar? Às vezes as pessoas querem ser recebidas, mas não estão prontas para receber, né? Acontece muito isso, acredito eu, né? Eu cheguei, pô, ninguém me deu ideia, também não vou ser ali simpático e colocar adiante. Vejo isso, você que tem uma experiência com comércio, cursos de formação de vendas, uma das reclamações que a gente tem de alguns clientes, tem muitas pessoas, que é atendimento. Às vezes o cara entra e, tipo assim, parece que a pessoa está fazendo obrigação ir lá atender o cliente no estabelecimento, olha meio torto, faz cara, fica... E isso mata o relacionamento, e cliente ele tem que se relacionar. A empresa, o negócio, a equipe tem que se relacionar com o cliente para poder ele chegar ao objetivo de comprar, de contratar o produto ou serviço, né? Você me lembrou, Cássio, eu estava dando treinamento numa cidade e aí a gente fica em hotel. Eu saí para jantar. E aí eu comecei a andar pela cidade e eu vi uma lanchonete muito bonita. Falei, vou fazer um lanche. Sentei numa mesa, uma lanchonete, pessoal, bonita, legal, tudo assim, não tem aquele local que o visual é top? Bem organizado, né? Isso, a imagem é a primeira coisa que nos chama, a impressão, né? Que ficou, isso, né? A primeira impressão ali, o lugar é lindo, aí a nossa mente já distorce, né? Se o lugar é bonito, vai ter comida boa, né? Sentei, vem um camarada me atender, com um calçãozinho desses de dormir, uma camiseta regata, daquelas bem coladinha, o cara bem suado, uma caneta aqui, né, na orelha, um papelzinho na mão. Ele chegou perto, ele tirou a caneta, ele olhou para mim e falou assim, fala, alemão, o que você quer? Eu tomei um susto, cara. Fala, alemão, o que você quer? Eu olhei para ele, pensei, fala, alemão. Tudo bem que eu sou alemão, assim, branco, o pessoal chama de alemão, né, por ser muito branquelo, eles falam, né? Eu tomei um susto. Eu falei, o que foi? Ele falou, você vai querer o quê? Aí o que a minha mente começou a construir? Poxa, o cara vem num lugar desse me atender, num sábado à noite, chinelo de dedo, calção, camiseta regata, chega, não fala alemão, o que você quer? Cara, minha mente, eu perdi a fome. A experiência foi negativa, né? Eu nem pedi comida. Falei, não, só tô olhando o cardápio, qualquer coisa eu te chamo. Quando ele saiu de perto de mim, eu fui embora, fui para outro. Isso que você acabou de contar é uma coisa que já aconteceu comigo, e o que eu sempre tento evitar, a gente que trabalha com marketing, que trabalha e fala que é a experiência negativa com o cliente. Fala alemão, apresentação. Eu tinha uma visão que é aquela coisa que você tem que absorver e entender. Quem gosta de acompanhar a história do Steve Jobs, o Mark Zuckerberg, Steve Jobs, fundador da Apple, o Zuckerberg, dono do Facebook, que tinha uma coisa que era o seguinte, a gente tem que tomar muitas decisões no dia. E que tinha história de algumas pessoas aproveitam e contavam aqui. O Steve Jobs só usava preto, jeans e o mesmo tênis. O Mark Zuckerberg usa a mesma camisa, o mesmo tênis e tudo, todo dia lá são roupas iguais. Porque a menos uma decisão chega, a menos decisão que tem que tomar. É isso. Mas não é só aquela apresentação, aquilo. Aí até veio uma explicação de um profissional que falou, cara, tudo bem eles usarem aquilo lá que você falou de apresentação, que você falou, o cara de bermudinha, chinelo, não condizia, não é que o cara não pode usar aquilo ali, mas que não condiz com a realidade, a apresentação do ambiente, com a proposta do negócio. Cássio, né? Existe uma pesquisa para saber impacto da comunicação. 55% do poder de comunicação de uma pessoa vem da imagem dela. Ou seja, eu posso usar um calção arregado? Claro que eu posso ir na praia, no meu quintal, num piquenique. Agora, se eu quero nós estamos falando de comunicação, não é isso? Se eu quero me comunicar bem com
uma pessoa que é advogada, eu vou numa reunião da OAB, cara, eu não vou de calça jeans, tênis e camiseta. Eu vou colocar pelo menos um paletó, uma calça social, posso não estar de gravata, mas eu vou colocar pelo menos o mínimo necessário para estar bem ali. Um cliente meu, ele prestava serviço para a Petrobras, né? Eu tinha uma empresa de manutenção da tubulação da Petrobras. E ele me explicou que ele foi receber um prêmio, ele me procurou por isso. Ele foi receber um prêmio de empresa de excelência, porque já tinha ali mais de um ano sem acidente de trabalho. Só que a empresa do cara era na beira da praia. Aí foi para a reunião, aquele monte de executivo da empresa, tudo engravatado, Imagina. esperando ele para entregar o prêmio. Ele me chega lá de bermuda, tênis e um óculos escuro aqui, ó. Na cabeça. Que é o jeito que ele trabalha, porque a empresa dele é na beirinha da praia. Tudo bem, é calor, mas ele foi para receber uma premiação. Sabe o que aconteceu? Diz ele que passou a maior vergonha da vida dele. Diz ele que na hora da premiação, que ele subiu no palco daquele jeito, um executivo levantou e falou assim, ó, esse cara não merece ser premiado, porque ele não respeita a gente aqui. E o cara passou a maior vergonha da vida dele e aí veio me procurar para trabalhar a oratória. 55% do poder de comunicação vem da imagem. A gente não pega uma roupa bacana para ir na igreja, porque na igreja não condiz com calção e chinelo. Para ir no fórum já não é outro tipo de roupa também, porque não condiz para um casamento, para uma festa. Nós devemos nos arrumar de acordo com o ambiente que a gente vai. Isso aí que você falou... E está em pesquisa, tá? Sim. 55% do poder da comunicação, da gente, da influência, vem da imagem. Perfeito. Isso que você falou, voltando e fazendo o link, é que o que uma pessoa explicou? Olha, eles fazem isso, mas isso não funciona para todo mundo. Só que por quê? O Steve Jobs e o Zuckerberg já estão num patamar. Eles são os donos da banca. Eles eram CEOs, né? São CEOs de empresas. O Jobs, que infelizmente faleceu, e já estavam num patamar. A gente que está, às vezes, começando outro patamar, não condiz. E ali, então, às vezes, eles já eram figuras públicas que representavam isso. Já o cara, às vezes, não vai condizer de fazer isso, seguir esse mesmo princípio. E assim, sobre o que você falou do Steve Jobs, de outras pessoas, tem uma estratégia nisso aí, tá, Cássio? A nossa mente, ela decide milhares de vezes durante o dia. Não sei se você sabe quantas decisões a sua cabeça toma todos os dias. Você sabe? Não, Vocês mas sabem, deve ser pessoal? infinitas. Chutam a quantidade? 35 mil decisões por dia. Caramba, é muita coisa. A maioria é inconsciente. A maioria é inconsciente, tá? Você, é por isso que a nossa mente cria atalhos. Nós somos seres de padrões. Entendi. Tá? E o que quer dizer? 3.000 a 3.500 decisões do dia, elas são conscientes. Você raciocinou. Escolher roupa é consciente. Você abre o guarda-roupa e fica olhando, vou colocar essa calça ou essa camisa. E cansa, sabia? Uma vez Barack Obama foi perguntado por que toda vez com terno igual. Sabe o que ele respondeu para o repórter? Eu tenho coisas mais importantes para decidir. A minha roupa eu coloco na mão de outras pessoas. E aí eu escolho a mesma roupa todos os dias para descansar minha mente para decidir coisas importantes. Essas pessoas aí que você está falando, elas têm coisas muito importantes para decidir todo dia. E aí escolhem a questão da roupa. Essa questão de 35 mil decisões por dia, pessoal, também não é uma coisa que sai da minha cabeça, tá? Isso é pesquisa de empresas de segurança do trabalho. Tem uma empresa muito famosa, que eu não sei se é o nome da empresa, mas tem um programa de computador chamado Trello. Sim, sim. É dessa empresa. Inclusive eu uso o Trello. Para segurança do trabalho. São milhares de decisões por dia. E aí, se desde cedo eu canso a minha cabeça com pequenas coisas, eu perco a oportunidade de decidir bem o todo. Aí nós vamos entender, gente, por que às vezes... É comum a mulher em casa, vamos supor, o homem, ele é bem decidido no trabalho. Qualquer problema, chega na mesa, ele decide. Vai, faz assim, faz... É o dia inteiro decidindo. Chega em casa, a mulher fala assim, meu bem, vamos sair para jantar? Vamos. Vamos aonde? Ah, não sei, decide. Estou cansado de decidir. Tá? Porque a mente já esgotou. Como a gente estava falando, mudando de assunto, né? Você também tem uma atuação hoje no setor público, tem a experiência de formação, formou vários alunos, formou várias pessoas, atuou já em vários estados, né? Levando PNL, coach e outras coisas. Qual mensagem que você deixaria para uma pessoa que tem dificuldades, consegue identificar que tem crenças limitantes,
que acha que tá difícil, que não vê uma perspectiva, uma luz no fim do túnel. Qual mensagem, qual recomendação você deixaria para uma pessoa que está vivendo isso? Eu lembro de uma frase que eu até postei esses dias no Instagram, que fala assim: um pedaço do caminho não é todo o caminho. Né? Ou seja, se você ou se alguém que está assistindo a gente está passando por um momento difícil, não generaliza. Lembra o seguinte: um pedaço do caminho não é todo o caminho. Vai passar, né? Você vai vencer. Agora, para vencer, é preciso ter paciência e persistência. O que é persistência? Né? Persistência vem de perseverança. É buscar fazer diferente, até alcançar o resultado que deseja, o caso. Por isso que quem verá. Quem fizer diferente, fizer por merecer, verá o resultado que deseja. Então é preciso observar, é preciso saber que o caminho, esse pedacinho do caminho não é todo ele, mas que você quer que ele passe. E aí ter uma atitude em direção a isso. Que aí me lembra de uma outra, eu gosto muito de frases, assim, nos meus cursos constantemente entre um assunto e outro eu posto frases, eu gosto de debater frases. Uma outra que eu postei esses dias, que foi um trabalho até que a sua agência aqui fez, né? A ideia que é aquela frase que é a sua atitude que determina a sua altitude na vida. Então, esse pedaço do caminho não é todo caminho, vai passar. Agora, qual é a sua atitude para sair de onde você está? Tem gente que vai conseguir sozinho, tá? Tem gente que tem um estado emocional bom, é motivado e vai conseguir sair sozinho. Outros não, outros precisam de ajuda, não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado pedir ajuda a um psicólogo, um consultor, um terapeuta, para te ajudar a passar dessa fase, desse pedaço do caminho aí que você está enfrentando. Muito bom esse conselho, as frases, para quem quiser acompanhar lá o perfil do Helk, Helk Milk lá no Instagram, no Facebook também tem uma página lá, tem canal no YouTube, tem um conteúdo muito rico. Então, assim, as frases que a gente desenvolve algumas coisas lá aqui na agência, né? Então, assim, são coisas que levam a refletir, que levam a gente a pensar e que ajudam, né, no nosso dia a dia, que ajudam a gente a perceber algumas coisas. E esse projeto, por exemplo, a ideia é tentar sair da zona de conforto. Tem dificuldade técnica, tem dificuldade de recurso, tem uma série de coisas, tem muitos desafios, mas não vai ser isso que vai segurar de começar. Tem uma frase, você falou de frase, gosto muito de frase, eu que venho do meio Demolei, que é uma instituição paramaçônica juvenil, que tem uma frase de Franco Germolandi, que é o fundador, que ele fala: o primeiro passo é o mais importante, né? O começo é o que importa. Que se você começar, se você tiver essa vontade, esse desejo de você ir adiante, a probabilidade de você chegar a um resultado é muito grande, é muito melhor, entende? De você ir, não vou ficar segurando. E tem muita gente que tem projeto, que tem ideias boas, mas não coloca em prática, não executa. Falta, às vezes, um empurrão. E uma coisa que... E às vezes porque quer perfeito, né? Às vezes quer perfeito. E aí na área digital, que é a sua também, tem um ditado que é o seguinte: feito é melhor que o perfeito. Ou seja, vai e faça. Se não ficar perfeito, você vai ter oportunidade de corrigir. E às vezes o feito, o feito é melhor também que o não feito, né? Porque tem gente que tô esperando ficar tudo lindo, maravilhoso e nunca vai executar, porque as coisas estão se transformando numa velocidade absurda. Mas é isso, Cássio. Por que o feito é melhor que o perfeito? Essa é a nossa área de atuação. Porque quem quer perfeito nunca faz. Porque quem é perfeccionista nunca tá bom, tá? Se você é perfeccionista, você sabe exatamente do que eu estou falando. Nunca tá bom. Então, vamos supor, vai lançar alguma coisa. A pessoa que vai lançar um livro é perfeccionista. Vai passar 20 anos, ela não vai lançar. Porque ela vai querer reler. E ao reler, vai dar vontade de mudar, porque a mente já não é mais a mesma de quando escreveu o livro. Né? Por isso que feito é melhor que o perfeito. Porque quem não se preocupa com o perfeito acaba chegando lá porque vai se lapidando com o tempo. Tá? Eu não posso olhar uma entrevista que eu dei há 20 anos atrás e comparar com a minha fala de hoje, com a propriedade que eu tenho hoje. Mas eu olho para as entrevistas que eu tenho, vídeos que eu fiz há 20 anos atrás, e era para aquele réu que daquele momento era bom. Para esse de hoje, eu falo, meu Deus do céu, como que alguém assistia aquilo ali? E dava um bom feedback. Mas esse réu que de hoje é fruto
daquele primeiro passo que eu dei lá, que aí tem a ver com a frase que você falou. Se eu não der o primeiro passo, nem o outro passo vem adiante, né? E uma das coisas que a gente, fazendo um gancho do que a gente comentou, eu acho que você tem mais propriedade para falar, que é o medo de errar. Às vezes a gente tem muito medo de errar, que é aliado a essa questão da perfeccionismo. Não é nem que é o medo de errar, do julgamento, do que os outros vão pensar. E isso acaba, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando, né? E o que é errar? Qual é o conceito de errar da pessoa? Né? Isso é muito pessoal, certo ou errado é muito pessoal, tá? William Douglas, que é a área jurídica, não é isso? Que é aí concurseiro, é referência para os concurseiros. De doutrina de concurso, não é isso? Como estudar e ter produtividade no estudo. Uma vez perguntaram a ele o segredo, porque se ele não tinha medo de fracassar, né? Qual era o segredo dele para passar nos concursos? Ele falou que ele nunca teve medo de errar. E ele falou o seguinte: eu nunca estudei para passar num concurso. Eu estudei para fazer concurso. Então, quando eu estudo para fazer um concurso, eu nunca erro. Nem quando eu não passo eu erro, porque eu cumpri com o meu compromisso de fazer. Então é importante a gente ter esse compromisso de fazer as coisas. Certo ou errado, bonito ou feio, grande ou pequeno, muito ou pouco, isso é padrão pessoal. Ou da sociedade, que às vezes não está nem aí para você, é você que cria esse sarrafo aí. Achar, né? Que você é o centro das atenções, que está todo mundo te observando e vai ficar te julgando e vai ficar falando. E você falou do William Douglas aí, tem vários autores, vários autores que falam muita coisa. E eu lembrei de acho que se eu não me engano é Edison, que fala que ele tentou desenvolver a lâmpada Thomas várias vezes, aí ele pergunta, pô, você errou tantas vezes lá, mais de não sei quantas mil vezes. Ele falou assim, não, eu só descobri não sei quantas mil vezes de não fazer dar certo. Eu sei 1000 vezes da forma de não fazer. E precisava apenas de uma para fazer dar certo. Isso. Então, errar, igual eu falo para alguns clientes na questão de marketing e tudo, você tem que testar, você tem que saber. Se a gente soubesse tudo, se a gente soubesse resolver qualquer problema, não tinha... Não teria nem graça, né? Nem graça. Vida é correr risco, cara. E é igual eu gosto de andar de moto, que eu falo, não é você ir do ponto A ao ponto B correndo para poder... É justamente para você aproveitar o caminho, a jornada. Isso. E outra coisa que eu escutei que eu achei sensacional essa semana, acho que até você comentou alguma coisa relacionada a isso, que a gente, os problemas grandes, a gente lida com eles fácil. Problemas grandes que são, usar a analogia da pedra. Uma pedra grande, você desvia, você sobe, você dá um jeito. Já uma pedra pequena, que é um problema pequeno, você tropeça. E aí que tá o grande risco da coisa, né? De não se atentar aos pequenos detalhes, ficar pensando nas coisas grandes e esquecer as pequenas. E as pequenas, às vezes, que são os que geram, que se tornam, né, problemas mais severos e drásticos. Como que a gente muda a nossa percepção para dar valor e perceber as pequenas coisas hoje? Qual a perspectiva que a PNL coloca pra gente nisso? Bom, primeiro que todo dia, igual eu gosto de agradecer o que eu conquistei, isso é um hábito meu, e eu gosto de pedir mais, porque eu acredito que eu mereço mais. Então, eu nunca vou ser ingrato pelo que eu tenho. Eu acho que a nossa ligação espiritual com Deus é importante isso, né? Quando eu mostro para Deus que eu sei agradecer as coisas que eu tenho, é como se ele olhasse para mim e falasse, que eu vou mandar mais para você porque você sabe lidar bem com isso. É a metáfora dos talentos, né? Que cada um recebeu tantos talentos, teve aquele que multiplicou e teve aquele que enterrou e não multiplicou nada. E o que se faz naquele momento, né? Ele dá mais para quem tinha mais. Porque aquele que tinha mais mostrou para ele capacidade de gerir o que recebia. Então, eu acredito que Deus entrega na nossa mão aquilo que a gente tem capacidade de gerir. Tá? E aí, além de agradecer o que eu tenho, é querer alguma coisa a mais. Por quê? Quando a gente fala de meta, Cássio, nós estamos pensando além. O significado da palavra meta é além. Quando empresários viram para mim, ou pessoas falam, a minha meta agora é manter. Eu falo, você vai começar a perder. Porque manter é muito difícil. Então, querer um pouquinho além sempre faz bem para a pessoa. Querer algo mais, entendeu? Em qualquer fase da vida, mas a pessoa na terceira idade, ela só quer curtir a vida. Mas já é uma meta curtir a vida.
Né? Você olha esses grupos de terceira idade, a meta deles é juntar um dinheiro para fazer um passeio. Isso Viajar, já é uma meta. aproveitar. O problema é quando a pessoa quer ficar só dentro de casa. Tá? Então, falando aí em cima da sua pergunta, primeiro eu mantenho o que eu tenho, agradecendo aquilo e olhando para frente e querendo mais. Tá? Sabendo que eu mereço mais. E eu posso fazer por merecer. E aí eu vou me movimentando em direção àquilo e vou recalculando a rota. Olha que coisa legal que esses programas de GPS, o Waze, Google Maps, nos ensina. Não é legal? Quando você vai fazer uma viagem, eu uso o Waze. Aí o Waze já sabe onde nós estamos, né? Porque ele puxa no GPS. É importante eu saber onde eu estou. Para você olhar para frente, não é isso? Se a gente for pensar assim, eu falei de Deus, se a gente for pensar por que Deus pergunta a Adão onde Adão está, por que ele perguntou aquilo? Se Deus é Deus, ele sabe de todas as coisas. Onisciente, onipresente. Não é? Mas aí por que ele pergunta a Adão? Adão, onde você está? Ele fala, eu estou escondido, eu estou nu. Era para Adão saber onde ele estava, porque Deus já sabia, mas Adão, será que já tinha noção de onde ele estava? Então nós precisamos, em primeiro lugar, saber onde nós estamos. O Waze nos mostra isso. Você está aqui agora. E ele pergunta o quê? Para onde nós vamos? E ele tem essa coisa do relacionamento, né? Que ele não pergunta para onde você vai, ele pergunta assim, para onde nós vamos? Sou eu e você aqui. É uma sacada, né? É. E aí você cria a meta e joga nele, não é isso? Ah, eu vou para Vitória, eu quero ir lá para Vitória. E aí o que ele faz por você? Ele te dá a rota. Lembra que rota, meta é trilho, não é trilha, e vida é trilha? Quando tem algum obstáculo, como você falou, uma pedra grande, ou que seja grande ou pequena, quando tem algum obstáculo, ou você pega um caminho errado, o que o Waze, ou o Google Maps, ou qualquer outro programa faz por você? Ele manda uma mensagem, recalculando a rota. Dá a solução alternativa. Mas ele nunca vai falar para você assim, desiste que você não vai chegar lá. Então, um app desse nos ajuda com uma metáfora de nos ensinar o seguinte: o que eu tenho aqui eu agradeço, aonde eu quero ir eu peço, e na jornada todo obstáculo eu vou recalcular a minha rota de duas formas, uma para chegar mais rápida e outra quando tem algum obstáculo para chegar onde eu quero. Sem falar um detalhe ainda de tudo isso que você disse, que ele dá um parâmetro de tempo, né, estimado. Então, porque todas as vezes que a gente tem uma meta, um objetivo, tem aquela técnica do SMART, né? Pra poder meta inteligente. Você também tem uma questão de lapso de tempo, de curto, médio, longo prazo. Hoje, como eu gostei de uma coisa que você falou aqui que é sensacional, quando o cara falou, quero manter. Isso eu não tinha percebido dessa forma, mas geralmente quando o cara quer manter é porque ele não tem uma perspectiva de além. Se ele não quer ir além, ele começa a talvez ficar parado, começa a regredir. E tem aquela frase clichê, né? Andar para trás nem para pegar impulso. É do professor Clóvis de Barros, né? Então, você tem que estar querendo ir além. E eu acho que quando a pessoa deixa de querer algo mais, ela perde parte da essência da vida dela, né? De ter um propósito. E é como você falou, o prazer está no caminho, tá? A alegria está no caminho. Eu não posso, por isso que eu sou grato por tudo que eu tenho aqui, porque isso me dá alegria, né? O ser humano que tem uma casa, tem uma família e tem comida na mesa, ele precisa ser grato, porque isso já é o suficiente para gerar felicidade, prazer, satisfação, mas não tem nada de errado em querer ir além disso. Trabalhar metas e buscar elas, né? É isso que eu vivo nas minhas consultorias, Cássio, é colocando na cabeça das pessoas que elas merecem mais e de alguma forma trabalhar a cabeça delas para curtir a jornada, porque a jornada é a nossa vida, né? Porque vida é presente, meta é futuro, futuro é uma invenção do ser humano. Realidade é presente, ó, aqui agora. Agora, a semente que eu planto hoje vai me gerar a colheita lá da frente. Lá no futuro eu vou estar vivo ainda. Sim. Nesses dias eu vi uma frase assim, nessa de se você morrer não leva nada, hoje já passou 30 anos, eu nem morri, nem tenho nada. Né? Ou seja, é preciso viver o presente, mas ter um pouquinho de pensamento no futuro, sim. É importante isso aí... Ter esse equilíbrio, né? Seria um equilíbrio para poder ter uma vida seria produtiva. Aí, a gente falando da jornada, tem a frase da música do Raul Seixas que ele fala, né? É chato chegar a um objetivo num instante. Se todo mundo fala assim, eu quero isso e já acontece, seria desenfreado, não teria, acho que...
É justamente, acho que a jornada que forma a gente, né? Que ajuda. E nem é meta. Se eu conquistei no instante, estava muito pequeno para mim. A não ser que foi uma jogada de sorte, a pessoa jogou na Mega Sena e ganhou no instante lá. Né? Parabéns para ela. Mas nem, assim, metas, a palavra, o significado é além, tá? Além. Eu estou pensando ali na frente. Então, aquilo que eu estou plantando agora é para conquistar alguma coisa ali na frente. Então, quando a pessoa olha para você e fala assim, poxa, esse cara tá maluco? Esse cara está fazendo umas coisas sem sentido agora, mas é por quê? Porque o pensamento dele está no futuro, não está no agora. Tá? Será que as pessoas querem acordar cedo? Eu não me considero que eu era um bom aluno na escola, nem na faculdade, mas eu sabia que se eu dependesse só da sala de aula, não era o suficiente para passar de ano. O que eu fazia, ô Cássio? Semanas de prova da faculdade, eu trabalhava numa fábrica de roupa, das 7 da manhã às 5h15 da tarde. Da própria fábrica de roupa, eu pegava um ônibus mais 1h30 para a faculdade, chegava em casa meia-noite, dormia para no outro dia acordar às 6 horas da manhã, para 7 horas novamente estar na fábrica. Aí o que eu fazia? Eu falava, pô, só na sala de aula eu não vou passar de ano não, eu vou tomar pau. O que eu fazia? Nas semanas de prova da faculdade, uma semana antes, eu começava a acordar 4 horas da manhã. Eu lembro de inverno, eu pegava o meu edredom, ia para a sala, ligava a luz e ficava estudando, porque eu pensava assim, além de prestar atenção na aula, e aí o que acontecia? Eu dormia da meia-noite às 4 só, cara. Mas eu sabia que era por um período, era um pedaço do caminho. E eu passei, né, por toda a graduação, fiz pós, né, fiz 2 pós, fiz um MBA, sempre nessa pegada. Onde está a minha carência? Eu vou me dedicar a ela fora do horário, para suprir. Porque tem aquelas pessoas que só de olhar aprendem. Eu não sou assim. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Né? Então tem estratégia, tem jeito. O que falta é prioridade, às vezes, na vida da pessoa. Também aquilo de, para ter o que você não tem, você tem que fazer aquilo que você não faz. Isso. Então... Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes e esperar obter um resultado diferente. Jeff Olson, essa frase. Quer dizer o quê? Você está sendo doido, cara, repetindo o mesmo caminho. Você vai ter o mesmo resultado. E se você quer avançar, você tem que fazer. É aquela coisa, a grama do vizinho às vezes sempre é mais verde, mas tem que saber se ele está pintando ou se de fato ele está trabalhando para cuidar da grama. Então, se a gente não se dedicar e cuidar, não quiser ir atrás, não vai ter resultados, entende? Então, você tem que começar e ir para frente para poder ter os resultados. E aí as pessoas às vezes pegam e olham, cara, as pessoas, o empresário X, pessoa Y, que conquistaram as coisas, mas tem a jornada. Então você vê tantas pessoas aí, tem hoje a história aí o pessoal conta muito do Elon Musk, o cara mais rico do mundo, dono da Tesla, que não tinha nada e começou a construir um império, né? Construir alguma coisa. E tem as histórias para contagiar. E o propósito do podcast também era trazer histórias como a sua, que você contou, e muita coisa que eu não conhecia da sua história aqui hoje, que foi muito legal de escutar e de conhecer. Cara, você é um cara que é daqui da nossa região, nascido e criado aqui, que tem uma história, que conquistou, que tem um legado profissional, pessoal. Obrigado. Então, é para que as pessoas se inspirem em pessoas que estão aqui próximo, que às vezes uma coisa que eu comecei a pensar e ver, às vezes as pessoas estão valorizando muita coisa que tem fora, estão valorizando muito a empresa de fora, valorizando muito o profissional de fora, valorizando muito a cultura, o turismo. Fora, não que não tenha que fazer, sim, mas nós temos muitas coisas boas aqui na nossa região, na nossa cidade. Nós temos hoje, igual o futebol, o Nova Venécia, que está deslanchando, tem o Real Noroeste, o Richarlison, que era de Nova Venécia, que está na seleção. Eu não sabia, recentemente, sabendo que tem uma menina aqui de São Gabriel que é cientista de fato. Nós temos muitos médicos que estão sendo formados, novos, que são daqui da nossa cidade, pessoas que construíram histórias, que têm ali legados que são legais de ser conhecidos, de serem contados. E muita gente não conhece, às vezes, os detalhes da nossa própria história aqui, da nossa cidade, da nossa região. Mas o cara conhece a história de outras coisas, de outros lugares. Cara, aproveita aqui o que você tem em casa de melhor. É olhar para dentro, né? É olhar para dentro. As grandes ideias, elas estão aqui. São Gabriel é uma fábrica de talentos. São Gabriel é uma fábrica de talentos. A gente vê,
talento artístico saindo daqui, né? Empresários bem-sucedidos, médicos bem-sucedidos, tá? A cidade é uma fábrica de talento. Eu sou apaixonado por São Gabriel, amo essa cidade. Ela tem muita história de café. Se você for estudar a história da colonização de São Gabriel, ela é muito bonita, ela é uma história de luta, de superação. Se você for estudar a história da indústria de São Gabriel da Palha, você olha assim, cara, como que isso deu certo? Tinha tudo para dar errado e deu certo, porque alguns loucos aí na década de 70 inventaram de fazer roupa e hoje é a área que mais gera emprego na cidade e geram grandes empresários também, né? Grandes empreendedores. Tem grandes marcas mundiais que são produzidas aqui, né, Cássio? E aí tem a área do comércio, São Gabriel, quem visita fala assim, que São Gabriel parece um shopping a céu aberto, né? Porque é muita loja bonita, o comércio é aquecido, isso é legal. Quando a gente vê essas grandes empresas, esses marketplaces vindo para a cidade, significa que tem movimentação boa na cidade. Aí é uma questão de se posicionar com a concorrência. E agora entrando a parte de tecnologia muito forte também, a cidade se tornando um polo tecnológico, não é isso? Carinhosamente chamado de Vale do Silício Capixaba, né? Que é aquela cidade pequena de 40 mil habitantes, mas que, cara, tem mais de 500 empregos já na área de tecnologia, de informação. Sim, temos empresas referências aqui, né? Com certeza, para o Brasil inteiro, né? Ou seja, eu sempre falo, Cássio, que São Gabriel, várias cidades têm atrativos naturais ou riquezas naturais. Exemplo, Sul, região serrana, muito turístico, muitas paisagens belas. Praia não se discute, praia é tudo turismo, né? Falou em praia, já vai vir gente, vai minerada, invadir o Espírito Santo aí e botar ali sua barraquinha. Aí existem as cidades que têm petróleo, aí existem as cidades que têm granito, aí tem as cidades que passam a ferrovia e outras que vão passar agora. E São Gabriel não tem nada disso, cara. São Gabriel tem gente que trabalha. São Gabriel tem gente que abaixa a cabeça e empreende. Tem gente que trabalha, tem gente que gerencia. Então, hoje é uma cidade de 40 mil habitantes que ela tem vários bairros novos e loteamentos se abrindo. É lógico que a gente não pode comparar a cidade com a Linhares, com uma Colatina, com uma Aracruz, uma Guarapari, uma São Mateus, uma Cachoeiro, essa cidade do interior. Mas para uma cidade de 40 mil habitantes, olha que eu rodo muito, tá? Rodo Espírito Santo, Bahia, Rio, Rondônia, Mato Grosso. Cara, são poucas as cidades que têm o potencial humano que São Gabriel da Palha tem. Isso é muito bacana. Demais. Helk, estamos chegando ao final. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por tudo que você contribuiu aqui nesse episódio de hoje. Vai retornar aqui. Vai ser um prazer. Vamos ter mais episódios com o Helk. Então, muitíssimo obrigado por ter vindo. Essa parceria nossa que tem dado certo. Então, pessoal, obrigado. Você que vai estar vendo esse vídeo em algum momento, lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Siga o Helk nas redes sociais. Facebook, Instagram, como é que é lá o perfil? É Helk Milk, né? O nome Helk é só o meu. Então, Helk Milk. É @Helk Milk no Instagram, no Facebook e no YouTube também. O canal é Helk Milk. Então sigam, conheçam o trabalho do Helk, sigam e acompanhem, se inscrevam no canal do Trocando Ideia Podcast e até a próxima. Obrigado pela sua companhia de hoje. Valeu, obrigado.